Pronto, faça o seguinte, coloque logo o número e o número de vocês e o nome, porque aí já fica registrado no final, não preciso pedir. Isso, coloque logo aí, que aí no final eu não preciso ficar pedindo, né? Pronto, então vamos lá. Então, é o que eu estava dizendo para vocês antes da gravação. Ó, a gente está falando das funções químicas, que são chamadas de funções inorgânicas lá no ensino médio, tá? Vocês vão ver de novo lá no ensino médio. Não, claro que com mais detalhes, né? Aqui a gente só está por cima. Nós basicamente aqui no ensino fundamental a gente vê quatro funções, são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Lá no primeiro ano, alguns professores trabalham com outra função chamada hidretos, né? É importante falar dos hidretos também, tá bom? Aí a gente fez uma pré-definição de ácido, né? Que não foi a nossa primeira função que a gente está trabalhando. O que são os ácidos? Quais são as características do ácido? O ácido, a característica, o sabor é azedo, né? Essa é a primeira característica. A segunda característica que eu falei para vocês foi que o ácido, todo ácido começa com H, com exceção de dois elementos, de duas moléculas, que é a molécula de água e a molécula de água oxigenada, tá? Então, todo ácido começa com hidrogênio, com exceção dessas duas moléculas. Outra coisa que eu falei também foi que a primeira definição de ácido foi feita por Arrhenius, né? Um químico sueco, né, que fez por meio de experimento no final do século XIX e disse que algumas soluções aquosas conduziam corrente elétrica. Foi isso que ele disse dentro da definição dele. Mas ele percebeu também que outras moléculas não conduziam corrente elétrica, mesmo diluídas em águas, por exemplo, o açúcar, né? E aí se começou aquela ideia de se dividir a molécula, o átomo, tal, né, através de chamada de energia de ionização. Então, nos ácidos, nós temos a chamada dissociação, não é a chamada dissociação, é chamada de ionização, tá? Por exemplo, é quando você pega, até mostrei na aula passada, que quando você pega o ácido clorídrico, por exemplo, que é o ácido que a gente tem no estômago, quando ele reage, ele forma H+, né? Cl-. Ou seja, você vai ter a parte positiva e a parte negativa. Onde a parte positiva é o cátion, a parte negativa é o ânion, ou simplesmente íon positivo, íon negativo, tá bom? E aí nós vimos também como se calcula o grau de ionização de uma molécula. O grau de ionização de uma molécula é calculado como número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas, né? Por exemplo, se você tiver 95 moléculas dissolvidas, 95 moléculas dissolvidas, como é que calcula dissolvidas? Como é que calcula o grau de ionização? Aí o grau de ionização vai ser a quantidade de moléculas dissolvidas, 95, dividido por 100%, né? No caso aí seria 0,95 ou 95% de grau de ionização. Certo? Isso aí a gente viu na aula passada também, né? Aí fizemos a definição de ácido, né? A gente sabe, a gente tem o conhecimento de ácidos no nosso dia a dia. Eu dei vários exemplos para vocês ontem. Falei para vocês que a gente encontra o ácido na laranja, na tangerina, no abacaxi. Existe o ácido acético, que é o vinagre. Nós temos o ácido muriático, o ácido clorídrico, que é o ácido do estômago, o ácido cítrico, que é encontrado nas frutas cítricas, né? Tampico, laranja, tangerina. Ou seja,
a aplicabilidade do ácido ela é muito grande, tá? Mas, Tomé, como é que eu vou saber? Eu vou precisar provar um ácido para me saber que ele é um ácido? Não, porque tem ácido que se você provar, você morre. Exemplo é o ácido sulfúrico, né? Por exemplo, quando você vomita, aquela sensação, aquele gosto ruim do vômito é acidez, tá? Que é liberado pela parede do estômago. Então, tudo isso aí, gente, está relacionado ao nosso dia a dia. Tudo a gente vê. Então, o ácido, ele está intrinsecamente ligado ao nosso dia a dia. Tá bom? É por isso que a gente falou da questão dos ácidos. Tá? E aí eu falei para vocês, mostrei como é que se faz a ionização dos ácidos, né? Quando a gente tem um H, quando a gente tem 2H, quando a gente tem 3H, quando a gente tem 4H, né? Aí eu classifiquei os ácidos, eu disse para vocês que os ácidos podem ser monoácidos, pode ser diácidos, pode ser triácidos, pode ser tetraácidos ou pode ser poliácidos. Depende da quantidade de hidrogênio que tem na molécula. Se tiver um é monoácido, se tiver dois é diácido, se tiver três é triácido, se tiver quatro é tetraácido e se tiver mais do que quatro é poliácidos. Tá bom? Aí eu falei para vocês que o ácido ele pode ser classificado de duas maneiras, né? Ele pode ser chamado de hidrácidos ou oxiácidos, né? E aí, como é, professor, que eu vou saber a diferença básica de um para o outro? Bom, para você saber a diferença básica de um para o outro, você vai ter que se ligar em uma coisa, tá? Ó, para ser um hidrácido, o que é um hidrácido? Vou mostrar aqui para vocês. São ácidos que não contém o átomo, ou não tem, né? Não contém mesmo. Não contém o átomo de oxigênio na sua estrutura. Na sua estrutura. Escrevi errado estrutura. Estrutura. Pronto. Exemplos: HCl, HCN, HBr, HI, H2S, HF. Ó, todos aí são exemplos de ácidos hidrácidos, porque não tem o oxigênio na sua molécula. Agora nós temos os ácidos que são chamados de oxiácidos. Professor, o que são ácidos oxiácidos? Bom, são ácidos que contêm oxigênio na sua estrutura. Aí já vão ser ácidos que vai ter a presença do oxigênio na sua estrutura, tá? Exemplos: H2SO4, que é o ácido mais violento, né? O HNO3, o ácido nítrico, o H2CO3, o H2SO3, o HBr2, HBrO2. Ou seja, todos esses ácidos que eu coloquei aí têm oxigênio na sua estrutura, tá? E aí a gente falou da força dos ácidos, né? O ácido, ele pode ser forte, se o grau de ionização dele for acima de 50%, né? O ácido pode ser moderado, se o grau de ionização dele tiver entre 5 a 50%, e o ácido ele pode ser fraco se tiver abaixo de 5%. Abaixo de 5%. Mostrei isso aí para vocês ontem também, na questão da acidez do ácido, tá?
A gente pode fazer, gente, o grau de acidez do ácido também de acordo com o número de hidrogênios moleculares, mas isso eu vou deixar isso aí para depois, tá? Aí eu entrei na parte de nomenclatura dos ácidos. Nomenclatura dos ácidos. Que foi quando a gente deu o nome dos ácidos, lembra? Nomenclatura. Primeiro eu dei o nome dos hidrácidos. Depois a gente viu os oxiácidos. Certo? Aí eu mostrei para vocês que a gente dá o nome dos ácidos, dos hidrácidos, sempre tem o nome do ácido mais a terminação hídrico. Ácido, o nome do elemento, mais hídrico. Por exemplo, vou botar aqui 2 exemplos. HBr, ácido bromídrico, terminação hídrico. HF, ácido fluorídrico. Né? Olha, exemplos de ácidos sem a presença de oxigênio, por isso que são hidrácidos. Agora, os oxiácidos, eu preciso saber aquela regra que eu passei para vocês ontem, né? Do mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Com certeza eu tenho, que eu fiz, né? Agora só vou ter que procurar. Pronto, tá aqui a regra, né? Ó, foi feita ontem, essa regra aqui. Né? A regra da nomenclatura dos oxiácidos, tá bom? Então, eu vou passar, mostrar um videozinho para vocês. Outro professor falando sobre o mesmo assunto, só de ácido. E aí eu venho depois só tirando as dúvidas, fazendo uma questão, fazendo uma coisa e outra, tá bom? Então vamos lá. Fala, estudante! Diogo Lopes, mais uma aula de Química, e o tema da nossa aula de hoje são as funções inorgânicas. Na aula de hoje, o nosso objetivo é aprender a reconhecer as funções inorgânicas de uma forma bem simples e objetiva. Lembrando que as funções inorgânicas são grupos de substâncias que vão apresentar entre si características diferentes. Só que o nosso objetivo é reconhecê-las de duas formas diferentes. Uma delas, utilizando a fórmula, ou se não, utilizando o nome de cada grupo de substâncias referente às funções. Agora, para iniciar, a gente vai estar estudando um Pessoal, não era esse vídeo que eu queria, era outro. Talvez eu acho que eu não tirei. Porque aqui o cara vai falar sobre todas as funções. Eu queria só um que falasse só sobre ácido. Então, não é interessante isso daí para nós. Pensei que eu tinha salvo. Quer ver? Olha, ele vai falar de. Ó, já vai misturar. Então, não é interessante para nós esse vídeo aí, tá bom? Então, a gente vai continuar. Quando for amanhã, eu mostro esse vídeo do
de outro professor falando só sobre... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Se eu tiver, eu passo para vocês. Se não, a gente continua. O interessante é a gente falar de um tópico de cada um, entendeu? E não misturar, para vocês não ficarem com dúvida. O detalhe é esse. Mas vamos ver aqui se eu tenho aqui, né? Eu achei que eu tinha separado ele, mas eu acho que não. Não tem não. Vamos continuar então, tá bom? Continuar aqui, aí amanhã eu procuro esse vídeo novamente, tá? Bom, gente, abram aí na página 218, a gente vai continuar, tá bom? Bom, nós temos, de acordo com a volatilidade, os ácidos fixos, tá? O que são ácidos fixos? São sólidos ou líquidos poucos voláteis. Não são muito voláteis não, tá? Eles não evaporam com muita facilidade. A dificuldade grande de evaporar, tá? É até ruim para respirar, até. O exemplo é o ácido ocassálico ou ácido etanodióico, que é um sólido, tá? E o exemplo é o ácido sulfúrico, que é um líquido que ferve a 338 graus Celsius. Eu preciso de 300 graus de temperatura para o ácido poder ferver, né? Então ele é um ácido um pouco, digamos que um pouco violento, né? Certo? Bom, continuando aí, né? Sobre o ácido sulfúrico, é importante dizer que ele é bastante presente na fabricação de fertilizantes e ele é responsável também pelo problema da chuva ácida. O que acontece, gente? O problema da chuva ácida é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui usando equação química. Seria melhor para mim. Vou demonstrar para vocês através de equação química. Ó, vou abrir aqui o grupo da sala. Se eu consigo abrir aqui no meu celular. Vou mostrar para vocês através de equação química como é que funciona aí o processo. Ó, olha como é que funciona a chuva ácida. Existe um óxido, gente, que é o SO2. Ele vai reagir com a água. Quando ele reage com a água, esse óxido aqui é liberado na poluição atmosférica, tá? Então, quando ele reage com a água, ele forma o H2CO3. Ó, H2S, aí O2 mais um, SO3. Tô vendo, né? Aí, ó, H2, aí, beleza, né? Aí você pega o SO3 e reage com a água. Com a água. Ah, ficou feio aqui. O SO3 e reage com a água. Aí olha aí o que você produz, ó. H2S, 3 mais 1, 4, né? Ó, chuva ácida. Sabe de onde vem esse cara aqui? Ele vem da descarga do carro. Descarga do carro. Ele vem das queimadas.
certo? Então, ele é muito perigoso, porque ele forma a famosa chuva ácida, que é falada aí no livro de vocês, certo? Só liguei o celular para vocês verem como é que forma aí. Vira aí, né? Que interessante. Formação da chuva ácida, como é que é? Óxidos liberados pela poluição de carros e poluição de queimadas, que resultam como é que eu posso dizer? Em formação de chuva ácida. Cruel, né? Bom, nós temos aí, continuando, tá? Nós temos aí, então, a chuva ácida, que é um fenômeno em que a água da chuva se mistura com óxido de enxofre. Ó, a chuva, né, cai, aí tem os óxidos que são liberados pelo carro, pela poluição e tal. Aí o que acontece? Esse óxido de enxofre e óxido de nitrogênio lançado na atmosfera pela poluição e formam ácidos, entre eles o sulfúrico, que foi o que eu mostrei para vocês. A acidez da água causa intenso impacto ambiental, corroendo galhos e folhas. Além disso, é extremamente prejudicial ao solo, pois causa alterações em sua composição química, afetando sua fertilidade e capacidade de cultivo. E olha qual é o problema da poluição. O grande problema da poluição por chuva ácida é a contaminação do solo, é a morte dos vegetais, é a contaminação do lençol freático. Vocês verem a dimensão do, do problema que é tão sério ambiental na questão da poluição, né? Porque às vezes você acha que você está poluindo, mas você está poluindo só ali, aquele meio. Mas não, você tem um ecossistema todinho, né? Se chover, meu amigo, é por isso que às vezes a chuva, algumas pessoas ficam doentes quando tomam banho de chuva, por conta da chuva ácida. A cidade ela é tão poluída, que os óxidos que reagem com a água da chuva formam ácido sulfúrico. Por isso que às vezes as pessoas ficam com problema de garganta, ficam com febre, entendeu? Beleza. O que mais? As chuvas ácidas prejudicam ainda rios e lagos, acarretando a morte de diversas espécies aquáticas, além de contaminar as águas subterrâneas conhecidas como lençol freático. Aí, acabei de falar, ó. A chuva ácida ela contamina rio, contamina lagos, contamina diversas espécies aquáticas, muitos peixes morrem por conta da chuva ácida. Contamina o lençol freático, que é onde a gente tira aquela água, né? Água de qualidade, água de primeira ali, certo? E aí, mais ou menos assim que acontece, né? O processo. O estrago causado por esse fenômeno pode ser observado também nas construções e monumentos históricos que são corroídos pela chuva. Depois eu mostro para vocês, num videozinho também, a reação que ocorre de maneira que vocês possam observar na reação, né? Tem um videozinho em 3D, que é massa. Você vai vendo o que vai acontecendo com o solo, com o meio ambiente, tá bom? Bom, assim como o ácido sulfúrico, o ácido nítrico é um dos responsáveis pela chuva ácida também. O ácido clorídrico, o ácido sulfídrico e o ácido cianídrico são gases. O ácido cianídrico é extremamente tóxico e utilizado em câmara de gás, tá? Nós temos os ácidos voláteis, né? Que são líquidos voláteis ou gases, que é um exemplo do ácido nítrico. É o ácido que é encontrado no Tampico, na Coca-Cola, no Guaraná, na Fanta, tá? Por isso que às vezes, por que o pessoal diz que não é bom tomar refrigerante? Por causa da acidez liberada por esse ácido, que é o ácido nítrico, tá? Ele é encontrado em todo esse processo aí de composição da alimentação, tá? Aí a nomenclatura dos ácidos a gente já viu, né? Para os hidrácidos, ácidos que não possuem oxigênio em sua composição, a nomenclatura segue a seguinte dissociação.
ácido, o nome do elemento, mais hídrico. Então, por exemplo, HCl é o ácido clorídrico, o HI, ácido iodídrico, o H2S, ácido sulfídrico, o HCN, ácido cianídrico, ou seja, todos com a terminação hídrico. Beleza? E aí nós temos os oxiácidos, que são ácidos que têm o oxigênio na sua fórmula, né, na sua escrita, tá? Existe ácido com prefixo maior, que é o chamado ico, e ácido porque assim, como é que eu posso explicar? A gente precisa saber aquela regrinha que eu passei para vocês, aquela tabelinha, para poder a gente dar o nome de cada ácido, tá bom? Nem vou me atentar nisso aqui não, porque a regrinha a gente tem que fazer. Eu já fiz a regra, né? A regra já foi feita na aula passada. Só não vou repetir isso aqui de novo, que isso aqui já foi falado, tá bom? Vamos lá. De acordo com a hidratação, alguns elementos químicos são capazes de formar vários oxiácidos, que se diferenciam pela quantidade de água envolvida na sua formação. Por exemplo, o elemento químico fósforo é capaz de formar 3 oxiácidos, que são o H3PO4, o H4P2O7 e o HPO3. Ou seja, são 3 ácidos que são formados a partir de hidratação. O que é hidratação? Reação com água, tá? Então, isso aqui é importante, tá? Vou botar aqui, reação de hidratação. A mais conhecida, a do fósforo, né? A do fósforo. A gente tem a formação do fósforo H3PO4. Nós temos o H4P2O7. E nós temos o HPO4. Desculpa, PO3. O PO4 já falei. HPO3. Pronto, esses daí são os 3 fósforos que são formados a partir de reação de hidratação. Tá bom? Todos aí são oxiácidos, tá? Todos esses aí são oxiácidos. Só lembrando que oxiácidos são ácidos que contêm como elemento, né, o oxigênio na sua estrutura. Ok? O que? O que, Júlia? Relacionado ao quê? A gelatina é relacionada ao quê? A formação de oxiácido, hidrácido ou sobre a hidratação? Não entendi a sua pergunta. Se tem que hidratar. Entendi agora a pergunta. Bom, a gelatina é o seguinte. A gelatina, ela é uma mistura de, como é que eu posso dizer? De peptídeos. É porque assim fica difícil explicar o que seria peptídeos para vocês. Mas seria uma parte de hidrólise. E é exatamente a adição de água. Só que é parcial. Não é uma coisa. É assim. Eu sei que a gelatina ela funciona com água, né? Mas é uma hidrólise parcial. Você precisa não colocar muita água para que a reação possa ocorrer, entendeu? Porque o que acontece na gelatina? A gelatina ela funde o calor e ela solidifica quando o calor se cessa. Entendeu? Então ela funde com o calor e depois ela se solidifica quando o calor cessa. Entendeu? Por isso que o processo é de hidratação. Tá bom? Mas é uma hidratação parcial, viu, Júlia? Não é uma hidratação total, não. Ok. Para diferenciar, gente, esses três óxidos aí de fósforo, a gente fez uma classificação, tá? O H3PO4, deixa eu colocar aqui.
o H3PO4, ele é chamado de ácido ortofosfórico. Eu só preciso decorar isso? Olha, eu não vou dizer decorar, mas é importante você saber. Vocês acreditam que no Enem de 2018 ele perguntou o nome do ácido fosfórico? Só isso na prova? Acredito. Então, o H3PO4 é chamado de ortofosfórico. O H4P2O7 é chamado de pirofosfórico. E o HPO3 é chamado de metafosfórico. É importante vocês saber a diferença de um para o outro, tá bom? Bom, aí nós temos os ácidos comuns, tá? Ácido clorídrico, que é um hidrácido. O ácido clorídrico, representado por HCl, é um ácido conhecido como ácido muriático, utilizado em reagente em laboratórios, tá? Tanto na limpeza de edifício, na remoção de respingos de cal. Também pode ser encontrado no suco gástrico do nosso estômago, né? Quem tem problema de gastrite tem que se alimentar bem direitinho ali, de 3 em 3 horas, para não liberar aquele roncozinho da barriga. Aquele roncozinho ali, você libera muito ácido. De certa forma, um controle muito alto de ácido ali sendo liberado, tá bom? Nós temos aí o ácido fosfórico, né, que a gente já viu. Ácido fosfórico ou ácido ortofosfórico. A mesma coisa. É o H3PO4. Ele é de extrema importância para a agricultura, tá? Na fabricação de fertilizantes. O ácido fosfórico pode ser encontrado ainda compondo lista de aditivos de alguns refrigerantes, principalmente os refrigerantes, aqueles que a gente chama de famoso espocabucho. Tem muito ácido fosfórico, tá? Beleza? Que é para poder conservar melhor o refrigerante. E o ácido fosfórico ele é meio violentozinho também para quem tem gastrite, tá? Então, em termos, se for para escolher para tomar um refrigerante ruim, um bom, é melhor tomar um bom, que o dano ele é menor em relação a um que não presta, tá bom? Devido à presença de ácidos diferenciais aí, tá bom? No caso, o ácido fosfórico ou o ácido ortofosfórico, tá bom? Nós temos o nosso amigo e queridíssimo e conhecido ácido acético. O ácido acético, pessoal, é o vinagre, né? É obtido a fermentação acética, que é a transformação do álcool em ácido acético por bactérias, né? O ácido acético é componente do vinagre, perfeito na hora de temperar as saladas, né? Higienizar alguns alimentos. A galera, o pessoal usa a mãe e o pai para fazer uma saladinha, né? Dar uma lavadazinha ali no alface com vinagre, algum limãozinho, né? O vinagre ele tem que ser feito de tirar os micro-organismos do alimento, tá bom? Eles são solventes, né? Forma líquida, né? Existe o vinagre da cor branca, o da cor vinha, né? Da cor meia rosa, né? Existe vinagres relacionados à questão da perfumaria, produção de corantes. O ácido acético também é usado na fabricação de tinta. Então, assim, a aplicabilidade do ácido acético ela é absurdamente gigante, tá bom? Tanto para a indústria quanto para o meio químico, né? Tá certo? E para a gente finalizar por hoje, que eu já falei bastante, né? Nós temos o nosso ácido sulfúrico, que é o ácido mais violento de todos, que é o H2SO4, né? Formador da chuva ácida, né? Mas ele também é muito importante
ele é utilizado na fabricação, tá bom? Mas ele também é prejudicial, né? Ele é formador da chuva ácida, ele degrada o meio ambiente, ele pode matar uma pessoa muito rápido, por conta do grau de dificuldade, o grau de absorção dele, tá bom? Ele se eleva a temperatura muito elevada, tá? Ele é um ácido assim, meio que cruzeteiro, tá bom? Pessoal, então, a gente fecha essa primeira parte dos ácidos. Acredito que a gente já viu praticamente. Falta só mais alguns ácidos para a gente fechar. E aí a gente entra em bases depois. Depois a gente vai ficar só na atividade aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido alguma coisa, né, do que eu falei. Tá? Espero, assim, mais participação de vocês aí também. Tá bom? Coloca aí para mim o número, né? Ou acho que vocês já colocaram. Nome e número. Já colocaram no início, foi o que eu pedi. E até amanhã. Tchau. Até a próxima.